quer que entendamos com relação à sua palavra. Amém? Com relação à palavra do Senhor. Porque o que acontece? Se nós não entendermos a palavra de Deus, nós não podemos entender Deus. Tá certo? Sim ou não? Sim. Se nós não entendermos a palavra, nós não temos como entender Deus. Não é? E a gente estava cantando o louvor que fala que venha ao seu reino. Me veio algo no meu espírito. Porque todos nós sabemos que nós vamos viver o milênio, né? Lembra do milênio? Do reino onde o Senhor é que será rei sobre toda a terra. É o reino do Messias. Mas para nós que somos de Deus, para nós que somos de Cristo, esse reino já tem que estar estabelecido em nós. Eu fiquei imaginando, que o teu reino venha. Não é? A gente inclusive ora isso. Que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita, assim na terra como no céu. Na verdade, esse reino, ele já tem que ter começado em nós a partir do momento em que nós declaramos com a nossa boca: eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Então, para quem é de Cristo, quem manda é Cristo. Então, na verdade, aquele livre-arbítrio em Cristo, na verdade, ele não existe. Não é? Porque você posso fazer todas as coisas, mas nem todas convém a mim, porque sou homem de Deus. Por que então o livre-arbítrio? Então quer dizer que em Cristo o nosso livre-arbítrio foi submetido ao senhorio dele. Sim ou não? Sim. Foi submetido ao senhorio dele. Porque se a gente diz, então, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, então os preceitos de Cristo têm que ser estabelecidos em mim. E automaticamente, se é estabelecido em mim algo, isso será uma fonte a jorrar do nosso interior. Está entendendo? O que nós somos cheios é daquilo que nós falamos. É daquilo que nós transbordamos. Porque da boca fala o quê? O que está cheio o coração. E pensando nisso, os dias em que nós vivemos, que eu acredito que são verdadeiramente os últimos dias, irmãos, me desculpem, mas no meu sermão eu não consigo pensar em outra coisa a não ser me preocupar, Osvan, com a minha vida, para onde eu vou naquele dia e com a igreja do Senhor. Eu não consigo mais. Sabe aquele sermão de prosperidade? Não sei se vocês viram o Benihim pedindo perdão em pranto. O Benihim, um homem que foi inspirado por Catherine Kuhlman, a vida toda pregou um evangelho de prosperidade. A vida toda. E agora eu vi uma reportagem, ele em pranto, pedindo perdão. Tu viu isso? Pedindo perdão se você esse evangelho. Não é o evangelho que tem que ser pregado. Ainda bem que ele acordou. Né, Silvana? Atento, né? Ainda bem que ele acordou. E tem muitos ainda que precisam despertar. Talvez nós não no evangelho da prosperidade, mas tenhamos que despertar em tantas outras coisas para a nossa vida, quando sabemos que os dias estão próximos. Então não tem mais como pregar outro evangelho, pastor Hélio, a não ser o evangelho da redenção. O evangelho do arrependimento. O evangelho de morrer para ti mesmo. Se a gente não morrer para nós, irmãos, a gente não vai conseguir viver para Cristo. E Cristo não viverá em nós dessa forma. E os dias que nós estamos vivendo, sabia, Amanda? Você é uma geração de jovem, vocês,
de jovens que vão ver o Senhor nos ares. Os profetas do Velho Testamento falaram sobre isso. Os discípulos de Jesus falaram sobre isso. Jesus falou sobre isso. Os apóstolos do Senhor falaram sobre isso. E nós vamos ver isso. É verdade, aleluia. Vocês sabiam que está marcado para 14 de março? Presta atenção. 14 de março, o Papa Francisco convocou a liderança do mundo para estar em Roma, no Vaticano, para uma reunião. Você sabia disso? 14 de março de 2020. Fique ligado. Cadê o Robson? Ah, o Robson está de professor hoje. 14 de março. Depois tu passa para ele. 14 de março, o Papa Francisco convocou a liderança do mundo, todos os líderes, a estar se reunindo no Vaticano, Silvana, para uma reunião mundial, preste atenção, uma reunião mundial, onde será estabelecido um novo governo no mundo. E qual que é o álibi que eles usam? O clima na Terra. Vocês estão achando que o réchauffement está grande? Vai chover muito mais. Vai esquentar muito mais. E fiquem atentos, porque os padres já estão acordando. Entendeu, Dime? Tem um padre que foi excomungado, porque falou: Maria não salva ninguém. Maria não salva ninguém. Não adianta pedir para Maria. E ele foi excomungado. E sabe, ele disse: o falso profeta é Francisco. O falso profeta é Francisco. Agora, o falso profeta vai dar poder à imagem da segunda besta. Preste atenção, gente. O falso profeta, sabe o que é dar poder à imagem? Você coloca alguém, olha, eu quero falar da Joana, pensa numa pessoa rica. Aqui tem dinheiro. Isso tem carro importado. E as pessoas, uau, olha que ela tem. Eu estou dando poder à imagem dela. É gente boa demais. Ela é isso. E vou trazendo adjetivos que exalta, que enaltece. E eu estou mostrando uma imagem dela. Aí vocês vão ouvir, uau. Dar poder à imagem da pessoa. Ou você pode denegrir a imagem de alguém. Não é? Você pode denegrir a imagem de alguém. Então o que acontece? Provavelmente, sigam essa reunião. Provavelmente, o líder mundial será apontado naquele dia. 14 de março. Provavelmente, o líder mundial será nomeado. E se tem alguém que anda dando beijinhos em Francisco, Emmanuel Macron. Não estou afirmando que ele é a segunda besta, porém, ele tem tudo para estar bom. Tá? Há uma grande possibilidade. Não estou vendo outro. Tá? Falaram do genro de Donald Trump, mas tem umas lacunas que não encaixam. Porque Israel está esperando o Messias. E eu vi um rabino dizendo que eles não estão esperando o Messias para fazer milagre. Eles não querem saber de milagre. Viu como ficou fácil? Eles querem alguém que traga paz em Israel. Tá? Que traga um shalom
em Jerusalém. E Jesus disse, quando você ouvir falar de paz e paz, prepare porque vai ser súbita. Vai ser súbita uma desordem no mundo todo. Quando o iníquo entrará, o anticristo é chamado como iníquo. Ele entrará no lugar santíssimo e se colocará no lugar de Deus e se levantará contra tudo que se chama Deus. Tudo que tem a ver com Deus. Tá? Eu vi, não sei se foi ontem ou anteontem, em... como é que chama? Lá onde está construindo a grande mesquita lá. Como é que chama aquele lugar árabe lá, grandão? Dubai. Em Dubai. Gente, se vocês verem o edifício que eles estão terminando já, e estão dizendo, o tripé desse edifício são as 3 maiores religiões. Ou seja, cristianismo, islamismo e judaísmo. E nesse prédio, que é tão assim exuberante, que os repórteres do mundo estão falando, uau, que arquitetura. Você fala com todo mundo, porque lá dentro tem um sistema de tradução de línguas em todos os idiomas. Aquilo que Deus destruiu lá atrás, o homem está reconstruindo. Lembra da Torre de Babel, quando foi destruído porque todos falavam a mesma língua? Lembra? Agora estão reconstruindo algo para voltar a falar a mesma língua. Ou seja, todo mundo conversa com todo mundo, está entendendo? E ele disse, o grande construtor, disse assim, aqui é o lugar onde será propagada a voz do grande líder. Onde vai ser transmitido a voz do grande líder. Quem investiu muito dinheiro foi o Papa. Um dos maiores investidores foi Francisco. O Vaticano. O Vaticano. Que não tem ninguém mais rico, né? Está entendendo? Está entendendo o que está acontecendo? E está ficando complicado até de fazer projeto. Você está pensando em engravidar? Não. Eu não estou pensando nisso. Tu tá? De jeito nenhum. Já deu uma vez. O Pedro já dá pra mim chorar. Gente, é sério. É sério. Porque... Pastor Cirlei? O que você está querendo? Mas se for para gerar vida para o Senhor, Vai povoar o céu. Não, isso aí a gente tem que fazer mesmo. Eu estou falando, é ficar barriguinha assim, igual eu. Deus é mais. Tem outra coisa dentro. Então, irmãos, os dias estão contados. Se em março, terceiro mês de 2020, se for apontado o grande líder, 14 de março, guardem, é uma Páscoa. O inimigo tenta imitar Deus em tudo, né? Uma Páscoa. Se for apontado esse líder, pode começar a contar o tempo. é verdade, meu Deus. Tá? Pode começar a contar o tempo. E eu queria que você lesse junto comigo o versículo que está em Amós, no profeta Amós, no capítulo 4. Nossa, nunca mais. Gente, a vida não para. De Deus. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós. Depois vem. Opa! Amós 4.
versículo 12. Você encontrou? Que diz assim, ó, portanto assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, o que está escrito? Para quê? Para encontrar-se com seu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Essa palavra aqui que Deus entregou através do profeta Amós foi nos momentos que antecederam o julgamento de Deus através da Assíria sobre Israel. Um julgamento de Deus sobre a nação de Israel, tá? Através da Assíria. Ele recebia esse castigo divino de Deus pelas mãos dos assírios. Agora, se esse alerta de Deus para uma nação que já estava fadada a um julgamento, eu creio que ele está querendo falar além dessa época e além dessa situação. Porque aqui Israel já estava na lista de Deus para esse julgamento, por causa da perdição em que se encontrava toda a nação. E ele disse, prepara-te, Israel, para encontrar-se com teu Deus. Então quer dizer que o julgamento significa encontrar-se com Deus. Tá? Encontrar-se com Deus. Então olha só, esse texto nos traz a memória de que o povo de Deus, a Israel de Deus, que agora já não é mais a Israel geográfica somente, mas a Israel de Deus, a Israel espiritual de Deus. O povo de Deus. Porque aqui, Israel era o povo de Deus. Será que é só Israel que é povo de Deus? Então, os filhos da fé, quando Jesus explicou o filho de Abraão, são os da fé. Então ele está falando com a gente, da gente. E o que é interessante é que essa alerta, ou seja, essa dura palavra de julgamento, é um grito que ecoa hoje no seio da igreja. É um grito que ecoa hoje no meio da Israel de Deus, que somos nós. No meio do povo de Deus. Prepara-te, ó povo de Deus, para encontrares com o teu Deus. Porque o dia está chegando de nos encontrarmos com Ele. Amém. Sabe? E a gente não tem mais tempo de ficar fazendo projeto para daqui 10, 20 anos. O que deve agora permear nossa mente e o nosso coração é o que devo fazer para não ficar. Amém. Tá? O que devo fazer para não ficar. Não tem mais tempo de poesia, de brincar de ser crente, de fazer de conta. Senhor, mas em teu nome. Mas em teu nome. Não é mais fazer coisas do nome de Deus. Vai muito além disso. É em nome de Deus. A minha vida é transformada todos os dias. E assim eu me preparo para ter com meu Deus. Assim, a minha alma vai sendo preparada para que o reino se estabeleça dentro de mim. Amém. Ora, não espereis a vinda do reino, um reino visível aos teus olhos. Porque o reino de Deus está onde? Dentro. Dentro de nós. Esse reino, ele tem que ser formado dentro de nós. Como que esse reino é formado?
É o Senhor reinando dentro de nós. É tempo da gente realmente agora voltar para o Senhor com todas as nossas forças e pedir para que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele nos ensine, que possamos aprender e entender na palavra como devemos viver como a última geração na terra, a geração que verá o Senhor. Então haverá um julgamento. Em 2 Reis, não precisa abrir, eu vou ler o versículo. No capítulo 20, no versículo 1, diz assim, ó. Por aquele tempo, Ezequias ficou doente à morte. Lembra do rei Ezequias? Ficou doente à morte. E Deus enviou quem? Profeta Isaías a falar com Ezequias. E Deus disse, vai ter com ele e diga, assim diz o Senhor, preste atenção, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Agora, será que Deus estava falando para Ezequias tirar o pó da casa, arrumar as cadeiras, mesa? Arruma a tua casa. Arruma a tua vida. Organiza a tua vida, porque o teu dia está chegando. Isso foi pior. Organize a tua vida. Põe em ordem. Tem uma outra versão que fala, ordene a tua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. Ah, mas Deus deu mais 15 anos para ele. Foi uma catástrofe, né? Né, Silvana? Uns 15 anos. Saiu fruto que não devia. Então, olha só. A gente vai vendo isso. Essa mesma palavra está em Isaías 38, no versículo 1. A mesma palavra. Que aqui é em 2 Reis. E depois lá, o profeta Isaías relatando o acontecido. Em Mateus, irmãos, diz assim, ó, por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Fiquem atentos, porque numa hora que você não está nem pensando, virá o Filho do Homem. Assim, súbita. Então, isso nos esclarece que daqui para frente a gente já não pode mais ficar por aí brincando de ser crente. Não pode mais. Acabou o tempo. Aí os mais jovens falam assim, mas fizeram tanta besteira, não tinha nem tempo de fazer besteira na vida. Glória a Deus. Né, mano? É melhor que não faça mesmo. Glória a Deus. Porque as besteiras da vida que abrem feridas para a vida toda. E para curar essas feridas, só rafar. Feridas têm tendência a conduzir, comandar a vida. Então é melhor que sejam curadas logo. Para que sejamos guiados por Yeshua. Amém. Não por feridas na alma. É tempo de a gente ser curado, buscar cura, ser curado, liberto de todo tipo de ferida que tiver. Seja curado logo e prepara para ter com o teu Deus. Amém. Isso está em Mateus 24, 44. E aí uma coisa, para me fechar, que eu achei super interessante, é que é um modo de vida para a gente agora, mais que nunca, sempre foi assim, mas agora mais que nunca, é viver com sabedoria. E Provérbios 11, que eu acho que é o versículo 30, porque eu não anotei aqui, fala que o fruto
o fruto do justo é árvore, e o que ganha almas é sábio. Glória a Deus. É o justo que não saiu da minha cabeça. Quem ganha almas é sábio. Guardou isso aí? Então ganhar almas para Jesus é ser sábio. Deixa a sua ser ganha também, né? Amém. Porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Olha só, vamos rapidinho em Daniel, só para a gente... Logo depois de Ezequiel. Eu queria te encorajar, irmãos, a ler o livro de Daniel, tá? Tem muita coisa no livro de Daniel, pronto, aquela experiência na Babilônia e tudo, né? A gente guardou na mente só a cova dos leões e a fornalha, mas vai muito além, a revelação das coisas que viriam, é muito além de ver um livramento na fornalha, que tem tudo a ver. Um livramento no meio de leões, tem tudo a ver também. O livramento será arrancado do meio dos chacais que ficarão nesse mundo. Olha só, no capítulo 12, sobretudo o capítulo 9 e o capítulo 12 de Daniel, traz muitas revelações, e tem a revelação final aqui no capítulo 12, que fala assim, ó, fecha essas palavras, Daniel. E Daniel falou, o que isso quer dizer? Porque tudo Deus deixou ele saber. Mas essa palavra só fecha, porque a revelação dessa palavra só virá no fim. Tá? Só virá no fim. Então, como nós vivemos o tempo do fim, tem muita revelação que o Espírito de Deus vai nos trazer para esses dias. Tá? Então a gente já sabe que ser sábio é ganhar almas, aleluia. Já é uma chave que foi virada, né? Aqui no capítulo 12, vou ler rapidinho. Diz assim, ó. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado onde? Inscrito no livro. Que livro é esse? Livro da vida. Primeiro passo, nosso nome tem que estar escrito no livro. Glória a Deus. Sabe aquela oração que a gente faz quando a pessoa aceita Jesus? Lembra que a gente pede a pessoa para repetir? Senhor, me perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Né? O nome tem que estar naquele livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Agora olha o versículo 3. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que, preste atenção, irmãos, os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos esquadrinharão, olha só, muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. O que é esse esquadrinhar? Lendo e entendendo, esquadrinhando, entendendo, tendo discernimento. Muitos, não são todos, mas muitos vão começar a ler a Bíblia e vão começar a esquadrinhar as coisas de Deus. Porque tem revelação que não foi passada para Daniel. É para a gente. É para agora, Silvana. Então, quando o profeta Joel fala do derramar do Espírito, sabe aquela questão de ter sonhos, ter visões e profecia e a glória de Deus encher a terra? Esse tempo está chegando junto com o juízo. Então, ao mesmo tempo que há muita angústia, há também muita glória e esperança. Amém. Então, a igreja, no tempo de angústia na terra, se encherá de esperança, Amém. porque o Messias está chegando. Glória a Deus.
Deus, aleluia. É o tempo em que a igreja se alegrará, porque está acabando essa guerra contra a carne, contra o pecado e contra o inferno. Amém. Glória a Deus. Glória a O Deus. dia da redenção, Amém. quando o sangue do Cordeiro efetivamente bota um ponto final. Aleluia. Aleluia. E lá em Apocalipse fala que o acusador das nossas almas foi derrotado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O império da mentira. Glória a Deus. Aleluia. O império da mentira. E aí continua. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de uma banda do rio, outro da outra. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Gente, quem pode ficar sobre as águas? Quem anda sobre as águas? Que homem é esse vestido de linho? Glória a Deus. Aleluia. É Yeshua. Amém. Estava sobre as águas do rio. Quando levantou a mão direita e a esquerda aos céus e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essas coisas são maravilhosas. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Olha que coisa forte isso aqui. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo. Meu Deus. Tem muita gente achando que está muito poderosa. Só tem um que é poderoso. Aleluia. O Todo-Poderoso. Glória a Amém. O versículo fala assim: eu ouvi, porém não entendi. Eu não entendi. É interessante, Daniel. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas ou fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Isso é para salvação, irmão. Tá? Não é para destruição, não. Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá. Agora fechando o versículo 10. Mas os sábios entenderão. Amém. Os sábios entenderão. Glória a Deus. Eu creio. Quem que é sábio é quem ganha a alma. Então quem está lutando para ganhar a alma? Para você ganhar a alma, você tem que conhecer aquele que rendeu na cruz por essa alma. E quando você entende isso, então você é sábio. É por isso que você ganha a alma. E quando você tem essa sabedoria, que não é sabedoria humana, é uma sabedoria que vem de Deus. Tiago nos afirma isso. Quando a gente tem essa sabedoria, nós nos preocupamos tanto com a nossa alma, quanto com as almas que estão no corredor da morte. Amém, Jesus. É o tempo em que essa é a glória, almas sendo resgatadas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu esqueci o nome daquele grande estrela da NBA lá, do basquete, como é o nome dele? Michael Jordan. E ele falou: eu parei com tudo para dedicar ao meu Deus na igreja. Glória a Deus. Aleluia. Gente, tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa acontecendo. Então vai começar, irmãos, pessoas se voltar para Deus. Mas ninguém falando: não, eu senti um negócio na minha cabeça, no meu coração. Amém. Jesus. Amém. Eu creio. A Karine falou lá na casa dela assim: nossa, vocês têm uma forma de falar que parece que mexe na mente da gente. Quando eu fui lá na igreja, que o pastor falou: quem quer aceitar Jesus vem aqui. Eu uma vontade de chorar, não sei porquê. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo, Glória a Deus. o Espírito Santo te quer. E a gente aproveita esses pequenos momentos. Falei com a Frederica. Ela tem sede de Deus. A
Ela falou, nossa, você é um homem tão bom. Eu falei, como você sabe que eu sou bom? Você não me conhece? Ela falou, não, mas eu vejo no teu rosto. Eu queria passar o dia inteiro aqui conversando sobre essas coisas. Falando sobre Jesus. Sobre a vida dele. Não precisa você ficar assim, na minha igreja. Acabou, gente, esse negócio de querer encher a igreja. Vamos povoar o céu. Amém. Glória a Deus. Não, sai dessa igreja aí, vai lá pra nossa. Vocês já ouviram isso? É, Rosineide. Vai lá pra nossa, rapaz. Acabou essa história. Acabou. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Vem para Jesus porque a igreja não adianta, a igreja, o prédio, não vai comportar, não vai caber o avivamento. Aleluia. Porque vai ter um grande avivamento. Amém. Vai ter um grande avivamento. Isso aqui não cabe, irmãos. Vai ter que ir lá para aquele parque lá, tem gente dentro daquela água lá, tentando ouvir. Fala mais. Aleluia. Eu vi uma reportagem da filha da Bíblia do Consuelo e do Pepeu Gomes, ela falando sobre isso, sobre a igreja, que há muita gente na igreja e além está saindo dois tipos de água, louvando a Deus e louvando o mundo. Ela falou assim, na minha boca só sai louvor para Deus. É a Shiva? É Shiva. Quer dizer, doidona que as meninas delas falam lascado mesmo, hein? Eu falei assim, mas você não canta nadinha mais do que você cantava lá atrás? Antes, não canto mais nada. A minha boca só é para louvar o meu Deus agora. É? Glória a Deus. Elas arriscam falar assim como a B com a mamãe, né? Não, põe o chifre, é do diabo! Ela fala. Irmãos, olha só. Depois do tempo, versículo 11, para acabar, tá? Em que o costumado sacrifício for tirado e posto, a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. São 3 anos e meio, certinho, irmão. Bem-aventurados os que esperam e chegam até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Levantarás para receber a tua herança. Está dormindo. Está dormindo. E quando eu vejo o versículo 3 aqui de Amós, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Sabe aquele brilho de Jesus? Ganhar almas é que provoca esse brilho no homem e na mulher de Deus. Então, olha só, primeiro desafio para mim e para você: certifique-se que a tua alma está no Senhor. Certifique-se. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça um autoexame. Sabe, irmãos, para a gente falar de Jesus e ganhar almas para Cristo, a nossa alma tem que estar ganha, Odívio. Sabe por quê? Senão você não tem o conteúdo necessário. Porque o conteúdo necessário em nós para ganhar almas para Jesus é a nossa alma estar em Jesus. Ou Jesus estar em nós. O reino dele já ter sido estabelecido em nós. Já foi formado. Falei para minha esposa ontem, falei, meu bem, tem hora que me dá uma raiva danada. Ela já olha assim, o que será? Será que é eu? Tem hora que me dá uma raiva danada, sabe por quê? A gente está aí dando coisas para todo lado, contra a carne da gente, contra os capeta que atenta a gente, contra esse mundo tenebroso. A gente vive a vida dando coice. Você tem que desviar os olhos, você tem que desviar o sentimento, você tem que trabalhar teu coração, dessas vontades que vêm tem hora, dessas coisas esquisitas. E aí você está pagando preço, você está ora por um e ora por outro, meu Deus, e clama, meu Deus, resgata essa alma. Aí você abre esse bendito desse tal de Facebook e tu vê a pessoa que você está ali chorando, e a pessoa está assim,
Ah, vida é boa demais, cara! Isso aqui é vida! Estamos curtindo, eu falo desgraça! Vamos parar de orar! Fala a verdade, pastor! Fazer igual o apóstolo Paulo, ó. Essa aqui eu já entreguei para Satanás. Para que o espírito daquele dia seja resgatado. Aí Joana, essa mulher temperada. Meu bem, calma. Vamos continuar orando. E cada um que vê de conta a Deus. Mas fala a verdade, não dá uma vontade danada de falar, eu quer saber? Vai pro quinto, se tiver sexto ou sétimo, quando vai fundo, que é, filho? Você tá desgramando, rapaz, na vida aí, pelejando pra ficar mais ou menos. Ser homem de Deus, ao menos. Oh, meu Deus, né? Miserável homem que eu sou. O bem que quero fazer eu não faço, mas o mal eu nem faço todo dia. Ainda bem que tem Jesus de Nazaré, que morreu por nós, que pagou o preço por nós. A Bíblia diz que o lado do Senhor foi cortado com uma lança. Aí a gente pensa assim, passou assim, fez um risquinho, desceu um sanguinho. Não. Quando os algozes faziam isso, a pessoa está crucificada lá no alto. Então tem que ser uma lança longa para alcançar. Eles enfiam para ver se ainda está vivo. Tá? E vocês lançam, não é essas lancinhas que a gente vê hoje aí, não. Elas lançam mesmo nas pontas assim, ó. E ele, pá! Abriu o Senhor do lado. A carne do Senhor, quando aberta assim, ó, foi uma coisa muito doida. A Bíblia diz assim que jorrou, não deu uns pinguinhos não, irmãos. Jorrou sangue e água. Sangue e água. Sangue, preço, água lavando. Foi o resgate de Deus na terra, na vida do homem, quando ele se entregou lá naquela cruz. E quando ele fala, coma, isto é o meu corpo que é dado por vós. As pessoas não entenderam o discurso. Porque se você não comer da minha carne, você não tem parte comigo. Eu nem sou canibal. Porque se você não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. Eu não sou vampiro. Não entenderam? Mas a nós é dado conhecimento. Olha que coisa tremenda. Comer da carne e beber do sangue do Senhor é entender o que aconteceu na cruz. É entender o que foi feito ali. Aquilo que foi mostrado lá no Éden. Quando Adão e Eva transgrediram um mandamento. E a desobediência entrou no mundo. A primeira coisa que aconteceu, olharam para si e tiveram vergonha, porque perceberam que estavam nus. E como costume de todo dia, Deus veio, Adão, Adão, cadê você? E Adão estava escondido. Adão, Deus sabe onde ele está. Deus já sabe o que houve. Porque o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ele chega e Adão está escondido. Por que você está escondido, Adão? É porque eu estou nu e eu fiquei com vergonha. Adão, quem te falou que você está nu? Como é que você sabe que você está nu? Diante de Deus todos nós estamos nus, irmãos. Ele sabe tudo, vê tudo. E a vergonha, ele tentou cobrir.
pegando folhas e fabricando uma roupa. Mas ele continuava nu. O Senhor preparou um animal, a pele de um animal. Quer dizer que o animal foi sacrificado. E a pele daquele animal fabricou roupas para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Esse animal que foi morto chama-se Yeshua HaMashiach. Ele foi morto lá, mostrando o que aconteceria 6.000 anos depois, quando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se entrega naquela cruz, no Gólgota, lugar da caveira. Quando ele se entrega ali, e no último suspiro, com os braços abertos, quando ele fala assim: Tetelestai, está consumado. O que quer dizer isso? Está pronto. A obra mais perfeita. O diabo não contava com a sabedoria e a provisão de Deus para o homem. Achou que o homem ia ser condenado para a eternidade. Mas Deus já tinha um escape para nós. Aleluia. Que se chamava o Filho Unigênito. Aleluia. O Filho Unigênito. A ceia do Senhor não é só uma coisa religiosa que a gente faz uma vez por mês. Fazer isso em memória de mim é para todos os dias. Senhor, eu tenho uma aliança com o Senhor. E o Senhor disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Coma. Coma. Comer do corpo de Cristo é deixar ele fazer parte do nosso homem interior, dentro de nós, para mudar a nossa vida e nos dar a oportunidade de estar com Ele naquele grande dia. Amém? Amém. Quero chamar o pastor Hélio, pastor